Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, o Café com Política de hoje recebe o vereador de Belo Horizonte, Sérgio Fernando, do MDB, que está aqui para discutir conosco diversas pautas importantes para o município. E, claro, vamos falar também sobre meio ambiente, sobre eleições municipais e muito mais. Vereador, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, um bom dia. Uma alegria estar aqui também para a gente poder conversar e também falar com seus ouvintes e telespectadores. Vereador, acho que é importante a gente resgatar a nossa conversa, né, para a gente começar a falar de política, resgatar o evento mais recente que aconteceu na Câmara Municipal, que trata-se de mais uma sessão da CPI da Pampulha, inclusive sessão essa que foi marcada por debates acalorados, como sempre, com os participantes que estavam ali para prestar depoimento ficando em silêncio. Para a gente dar uma resumida na percepção do senhor que está ali naqueles trabalhos, qual é o saldo que fica desta última reunião, de mais esse passo dado pela CPI da Pampulha? Nessa última reunião nós tínhamos a previsão de ouvir dois servidores do município que já foram indiciados, né, no relatório da primeira CPI que não foi aprovado. Então, nós já tínhamos tomado os depoimentos dessas pessoas na primeira CPI, mas o relator entendeu necessário complementar esses depoimentos. É lógico que o silêncio deles, embora seja uma previsão legal, eles têm direito a isso, não deixa de frustrar um pouco, porque a gente imaginou que poderia ser uma boa oportunidade para eles tentarem explicar muita coisa, até porque eles já têm ciência do conteúdo daquele primeiro relatório que tratou, inclusive, do indiciamento dos dois. Então, infelizmente, o silêncio frustrou. Lógico que a CPI ela tem outros estudos, né, outras fontes, vamos dizer assim, né, para suas conclusões. Realmente pairam muitas dúvidas acerca dos questionamentos que nós faríamos na última reunião, porque eles estão diretamente ligados aos processos de limpeza da água da lagoa, Sim. que infelizmente não vem surtindo resultado, que infelizmente vem investindo-se, né? Muita gente diz, jogando, né, no esgoto, literalmente, 22 milhões de reais por ano. Então é um investimento alto que a cidade faz para biorremediar o corpo da lagoa. Ou seja, é inconcebível, na minha concepção e de várias outras pessoas que estudam esse tema, você tratar uma lagoa sem cessar com a emissão de poluentes na mesma. Não adianta você tratar. Imagina você na sua casa, você tem uma piscina, você vai tratar a água e continuar jogando esgoto. Não vai adiantar. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, assim, nós não entendemos por que tanto investimento em biorremediação. Por que não agir lá na chegada dos córregos? Nós sabemos que, infelizmente, nós estamos muito longe ainda de ter a Copasa executando a sua obrigação de coleta do esgoto, que é a obrigação da Copasa, e realmente ela não faz. Ela vem agora tentando um caça-esgoto, mas a gente não vê uma evolução satisfatória nesse trabalho, ou seja, há uma expectativa de que ainda por muito tempo nós vamos ter esgoto sendo jogado na lagoa. Então, se a gente não tem uma Copasa agindo a contento e cessando a emissão, não tem outra solução senão tratar esse esgoto que chega antes dele entrar no corpo da lagoa. Então, todo esse processo perpassa pela atuação direta desses dois servidores públicos que optaram pelo silêncio. Então, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de explicar muita coisa. E o senhor tocou num ponto interessante, né, que é a participação da Copasa nesse processo como um todo. Como que a companhia está inserida nessa CPI da Pampulha? Não dá para a gente também cobrar um pouco mais de resposta e de ação? Porque por mais, para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando, né, por mais que a CPI queira investigar como que está sendo investido aquele dinheiro, num processo licitatório que não houve, né, aliás, não houve o processo licitatório, né, foi feito sem a licitação e por isso gera também a discussão. Como que a Copasa também pode ser inserida nesse debate, meu vereador? Porque me parece, pelo argumento que o senhor apresenta aqui, que a gente tem vários problemas na Lagoa da Pampulha. E não há apenas um responsável. Não fica também muitos elementos, muitos fatores de fora dessa discussão? Exato. Você tocou num ponto importante. Primeiro,
A questão da Copasa é uma questão que a gente vem cobrando com veemência. A Copasa, muitas vezes, a impressão que a gente tem é que a Copasa não vê a lagoa como um problema dela. Porque a lagoa, ela é de responsabilidade e competência do município. Então, a Copasa não enxerga o problema da poluição da lagoa como ela problema se exime. dela. Ela se exime. Ela, mesmo ciente de que a lagoa está poluída exatamente por conta do esgoto que ela não captou como deveria. Como é, inclusive, obrigação legal que ela faça. Exatamente nesse sentido é que nós aprovamos ontem, numa reunião extraordinária, uma oitiva dos representantes da Copasa. Nós vamos ouvi-los exatamente para entender o avanço desse processo de captação, de coleta do esgoto na próxima semana. Na próxima semana vão realizar uma reunião, que é a reunião ordinária da comissão da CPI, exatamente para ouvir a Copasa. Porque efetivamente é importante, é fundamental que a Copasa se envolva na solução. Porque, embora não haja a responsabilidade direta dela para com a lagoa só está poluída porque ela não capta o esgoto que ela deveria captar. E, vereador, agora é aquele momento que a gente faz a explanação daquilo que é difícil, às vezes, de quem é parlamentar, de ouvir, de encarar essa realidade. Já tivemos uma CPI da Pampulha que não trouxe resultados. Sim. Fato é que não trouxe resultados. Sim. E essa CPI de agora, que inclusive o senhor faz parte, que temos um relator, é o mesmo relator da antiga CPI. Sim. A gente não teria aí um resultado viciado? E mais, será que mais uma vez a população de Belo Horizonte não vai ver o mesmo resultado, ou seja, terminando em absolutamente nada? E eu estou te perguntando isso como cidadão, como alguém que está olhando a situação da CPI e está preocupado com os resultados, porque afinal de contas, como a gente já disse, são muitos responsáveis, é um problema muito grande. E o que a população pode esperar de resultados se já tivemos no primeiro momento um que não ficou a contento? Tá. Primeiro, com relação ao término da primeira CPI, ela foi encerrada sem relatório por uma manobra dos vereadores da base que queriam evitar a aprovação de um relatório onde havia o indiciamento de representantes do governo municipal. Então, a manobra regimental que encontraram foi rejeitar um primeiro parecer, né, o primeiro relatório que foi elaborado pelo vereador Braulio, que é o relator, que é o mesmo relator da atual CPI, e que fez um trabalho muito brilhante no sentido de muito competente, ele foi muito... ele se empenhou por demais e ele realmente pesquisou a fundo e trouxe uma argumentação no relatório e, consequentemente, as suas conclusões vieram muito bem embasadas. O relatório dele, na minha opinião, estava perfeito. Esse relatório veio, mas por uma manobra regimental, por uma queda de quórum, ele não foi apreciado. Sim. E a CPI encerrou o seu prazo regimental. Isso frustrou a muita gente, mas isso não invalida o trabalho feito naquele primeiro relatório. Lógico, quando nós abrimos a CPI, né, essa segunda CPI, que inclusive, lembre-se, ficou suspensa, sua atuação ficou suspensa por mais de 6 meses em função de recursos judiciais que a Prefeitura de Belo Horizonte buscou no sentido de impedir essa abertura dessa segunda CPI. Então, logo a Justiça permitiu que nós trabalhássemos, nós já iniciamos o trabalho da CPI, mas trouxemos para a segunda CPI tudo aquilo que a gente tinha da primeira. Então, primeiro, a primeira CPI só foi encerrada por uma manobra, e essa manobra veio de vereadores da base do governo. E segundo, qual a expectativa para essa segunda CPI? Eu posso te assegurar que essa segunda CPI vai trazer resultados. Por quê? Porque hoje nós temos uma composição de CPI onde estão todos os vereadores muito empenhados e preocupados em apresentar um resultado à cidade. Nós temos, como você citou, o vereador Braulio, que é o relator, que foi o relator da primeira, que vem também desempenhando um excelente trabalho nessa segunda CPI, acredito, munindo-se ainda mais de argumentos e de provas para embasar o seu relatório, que será apresentado. E, terceiro, nesse caso, nós ainda temos prazo regimental com tranquilidade para fazer as investigações que a gente ainda entende precisa fazer e encerrar, preparar e aprovar um relatório. Um erro que que foi cometido pela comissão. Só fala de agora, né? Não, essa agora. Essa agora. Então, esse erro de agora. Um erro que foi cometido na primeira CPI foi deixar para aprovar o relatório na véspera do dia de seu término. Ou seja, não havia tempo hábil sequer para rediscutir
mais Sim. nada, porque acabou o prazo, acabou a CPI. Agora não, agora a gente vai fazer isso com certa antecedência, até para que não tenhamos nenhuma surpresa. Eu posso assegurar a você e ao cidadão de Belo Horizonte que essa CPI vai apresentar um resultado a contento. Sim, e só vale destacar para a nossa audiência também que o resultado de uma CPI é um relatório, né? E esse relatório, na maioria dos casos, é enviado aos órgãos competentes, como o Ministério Público, que aí sim pode tomar as devidas providências, pode utilizar esse material, inclusive como prova num processo que pode ter as suas consequências legais definidas, né? Para a gente deixar bem claro, a CPI, por mais que a gente anseie, né, vereador, por uma resposta rápida da Câmara, é um relatório, é um documento. Exatamente. Como diz o nome, é um inquérito. É um na verdade. inquérito. Nós vamos apresentar ao Ministério Público, ele será aprovado o relatório, ele é encaminhado ao Ministério Público, que é quem tem a competência para avaliar a abertura ou não de um processo judicial. Só me tira uma curiosidade, desculpa interrompê-lo, já que a gente falou de relatório, de documento, tínhamos um relatório no passado, que ele não foi aprovado, mas havia ali uma reunião de provas, como o senhor disse, muito boas. Sim. Isso não chegou a ser levado para a justiça? Sim. Qual foi o encaminhamento dado? Sim, isso foi encaminhado, não pela CPI, não institucionalmente, mas isso já chegou às mãos do Ministério Público, isso já está lá. Uhum. Agora nós vamos, aprovando o segundo relatório, vamos encaminhar esse segundo com as mesmas provas encaminhadas no primeiro e com outras provas que nós acumulamos aí no exercício, né, no decorrer do tempo dessa segunda CPI. Sim. Então a gente tem a expectativa, sim, de encerrar bem essa CPI e de apresentar ao Ministério Público um documento consistente para que o Ministério Público faça a análise que compete a ele de processar ou não, de apresentar ou não alguma denúncia. E, vereador, a atuação da Prefeitura nessa CPI com a saída do grupo do Marcelo Aro mudou? Ficou diferente? O que trouxe de novidade da atuação da Prefeitura com a saída do grupo do Marcelo Aro? Na realidade, essa segunda CPI ela já foi composta com outros vereadores. Aquela composição da primeira CPI, onde nós tínhamos vereadores ligados ao secretário Marcelo Aro e que, inclusive, vamos dizer assim, conduziram o encerramento da forma como aconteceu, esses vereadores já não compõem esse segundo colegiado, essa segunda comissão. Então, essa segunda comissão, nós temos todos os 7 vereadores muito empenhados, muito dedicados à CPI. Em razão disso, a postura da Prefeitura mudou? Não, agora? Na realidade, a postura da Prefeitura com relação à CPI tem sido a mesma. Quando convocada, quando intimada a responder alguma informação, ela presta a informação que lhe foi solicitada. Quando nós chamamos algum representante do Executivo Municipal, ele comparece à CPI. Quando ele vem como testemunha, como foi com o secretário de Obras, ele vem e presta o depoimento dele naturalmente. Como agora aconteceu com pessoas que já vêm como investigados, eles usaram da faculdade do silêncio. Mas ela tem participado da CPI à medida que ela é acionada e entendo da mesma forma que ela participou da primeira. Vereador, para a gente dar uma pincelada final nesse assunto da Pampulha, para a gente falar mais de outras coisas, a gente quer aproveitar a sua participação aqui no nosso Café com Política. O que há neste novo trabalho, nessa nova CPI, de elementos, de provas que foram encontradas agora que não constavam no antigo relatório? O que o senhor pode apresentar para a população? O que foi colocado nesse inquérito de novo? Olha, além de aprofundar os itens que a primeira CPI investigou, nós verificamos que mesmo após a primeira CPI, após aquele relatório que, embora não tenha sido apreciado, aprovado, ele traz, né, muita informação, tem uma consistência efetiva, nós percebemos que persistem ainda alguns erros e, inclusive, intensificados. Por exemplo, uma questão que a CPI bate, uma tecla que a gente bate com frequência nós entendemos que há necessidade da Prefeitura atuar na limpeza da lagoa, também na questão do visual. Nós temos uma orla tombada. O que é tombado você não pode alterar. No curso da primeira CPI, houve uma checagem da comissão e que eu fiquei convencido de que, por exemplo, houve o plantio planejado de leucenas, que é uma espécie arbórea que cresce muito rápido e no sentido de tampar a visão daquilo que acontece dentro da lagoa, em especial na enseada do zoológico e ali onde é feito o manejo.
essa questão a gente verificou que mesmo após a primeira CPI, a própria prefeitura continuou plantando espécies na orla da lagoa. E é uma tecla que a gente bate, porque se é tombado, você não pode plantar. Você precisa da autorização dos órgãos de patrimônio, dos órgãos de proteção do patrimônio. E nós ouvimos lá a presidente do IPHAN e ela disse, com toda clareza, que o IPHAN não foi consultado para aqueles plantios. Ou seja, é uma irregularidade cometida mesmo após a primeira CPI apontar que ela tinha sido cometida no passado. Uma outra coisa que nos surpreendeu de forma negativa foi que, você mesmo citou agora no início da nossa conversa, houve uma contratação de um processo de limpeza da água por inexigibilidade, ou seja, sem licitação. Isso já foi contestado na primeira CPI, por quê? Porque, primeiro, a empresa que faz a limpeza, ela participou de um processo licitatório que foi muito contestado por outros participantes, foi tema de apresentação de denúncia em todos os órgãos aí de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, por conta da forma como eles conduziram aquela licitação. Muitos entendem que aquela primeira licitação, feita lá em 2012, cujo contrato só foi efetivado em 2015 e executado em 2016, que aquele processo licitatório estava cheio de equívocos, né? Muito viciado. Bom, para surpresa ainda da primeira comissão, após a execução das obras em 2016 e 2017, em 2018, a prefeitura resolve contratar a mesma empresa que ganhou um primeiro processo licitatório muito contestado por inexigibilidade. Ou seja, isso está indicando um possível vício aí desse... Eu estou indicando, no mínimo, uma suspeita enorme de irregularidade. Porque você faz uma primeira contratação de uma empresa por um processo de licitação, que já é muito contestado, e daí a 2 anos você recontrata essa empresa entendendo que você não precisa nem de licitação, e aí esse contrato foi feito, essa nova contratação feita em 2018. E, para nossa surpresa, repetiu-se o erro, porque num processo iniciado em 2023, após o término da primeira CPI, já efetivado agora no início de 2024, essa mesma empresa foi novamente contratada por inexigibilidade para jogar biorremediação na lagoa. Então, assim, são questões que geram muitas dúvidas. Então, todos esses elementos, eles virão já no relatório dessa segunda CPI, porque são fatos, inclusive, que aconteceram ligados diretamente ao tema da CPI, mas aconteceram após a sua abertura, inclusive. Inclusive, a gente está falando a respeito da Lagoa da Pampulha e, evidentemente, o nosso próximo assunto, avançando um pouco mais a nossa pauta, vereador, é sobre meio ambiente. O senhor está preocupado com a situação do meio ambiente aqui na capital mineira? O senhor tem visto as coisas que estão acontecendo com preocupação? E, acrescento, o que o senhor tem feito para tentar conter esse avanço, né, da destruição do que acontece das áreas verdes, etc. São vários problemas, a gente poderia citar vários aqui, mas vou fazer uma pergunta genérica. O que o senhor tem feito para a gente ter um meio ambiente cuidado, preservado e cada vez melhor para a população de Belo Horizonte? Bom, a defesa ambiental, ela perpassa por toda a minha trajetória política, né? Eu estou no meu 3º mandato, já nos 2 primeiros mandatos nós tivemos várias ações, inclusive projetos de lei apresentados no sentido de estimular a preservação. Vou tentar buscar na memória aqui, por exemplo, um projeto de lei que trazia um pequeno benefício àquelas pessoas que, tendo alguma nascente em sua casa, em seu quintal, preservasse aquela nascente, cadastrasse aquela nascente, e o fato da preservação daquela nascente, de se preservar aquela nascente, ia gerar um pequeno benefício no seu IPTU, é uma das ideias. Sim. Então, por exemplo, projetos na linha de aproveitamento de energia limpa, né? Energia solar, energia fotovoltaica, projetos nesse sentido a gente sempre foram um dos, né? O nosso mandato sempre tratou isso com muito carinho. Nós estamos realmente muito preocupados, nós estamos acompanhando perplexos toda essa tragédia, toda essa situação que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Lógico, eu até fiz uma manifestação na Câmara a esse respeito. É um momento onde a gente percebe, sim, uma solidariedade muito grande do povo brasileiro. Isso é muito bom. Nós temos um povo muito bom, um povo muito solidário, mas é importante pensar também na preservação dos nossos espaços aqui. Não é porque estamos longe do Rio Grande do Sul que estamos isentos de sofrer intempéries como eles sofreram.
Então a gente vem sim acompanhando toda essa discussão e realmente muito preocupados. Você falou de efetivamente que foi feito. Nós tivemos na Câmara pautado um projeto que trazia regras para a política de enfrentamento às mudanças climáticas. Esse projeto ele foi rejeitado pela Câmara. E eu gosto sempre de retomar esse assunto, por quê? Porque ele não foi rejeitado porque aqueles vereadores que votaram contra, dentre eles eu, porque nós somos contrários a que se discuta e que se melhore o enfrentamento às mudanças climáticas e que se preserve o nosso meio ambiente. Absolutamente. Ele foi rejeitado porque ele era um projeto mal construído, ele tinha pontos que iam de encontro à legislação estadual e federal, inclusive era um projeto que estava na Câmara já apresentado há bastante tempo, então cabiam melhoras no projeto. E houve, no momento da votação, uma questão política de movimentação de base e de vereadores independentes. Vale lembrar que naquele momento a gente vivia uma Câmara muito dividida em função das disputas internas que nós tínhamos. Imediatamente após a rejeição daquele projeto, nós apresentamos na Câmara um requerimento para a criação de uma comissão de estudo para se debater efetivamente um novo regramento para uma política de enfrentamento às mudanças climáticas, logicamente, em consenso com o que nós temos de legislação estadual e federal, promover o debate, porque o primeiro projeto apresentado foi um projeto que não foi debatido na casa, promover o debate com todos os atores que têm alguma interface com esse tema e, como conclusão dessa comissão de estudos, apresentar um novo projeto de lei. Esse requerimento foi apresentado, mas como ele entra numa fila de requerimentos que está na Câmara e tem muitos requerimentos, essa comissão ainda não foi constituída, mas está lá pautado na Câmara para que a gente faça essa discussão e agora eu entendo ainda mais necessária. Por quê? Inclusive, corrigindo aqui uma fala que a gente escuta, Belo Horizonte, tudo está acontecendo em função da não aprovação daquele projeto de lei. Não isso é mentira. Nós tivemos, inclusive, um fato curioso, que logo após a rejeição do projeto, nós tivemos uma onda de calor em Belo Horizonte. E as pessoas vinham, isso está acontecendo. Não é não. Nós precisamos discutir com seriedade a política de enfrentamento às mudanças climáticas. Uma questão, por exemplo, que nós precisamos discutir na cidade é o corte desregrado de árvores que acontece. E isso a gente vê na cidade de Belo Horizonte. Claro, cada árvore a menos é aquecimento a mais. É uma questão que tem que ser enfrentada. E outra questão também, quando se fala, né, de preservação do meio ambiente, é muito importante a gente discutir esses aspectos, né, vereador, também para a gente encerrar a discussão sobre o meio ambiente, diz respeito às áreas de alagamento, inclusive tem levantamento, tá, gente, no portal aqui otempo.com.br, vocês podem ver várias cidades de Minas Gerais que têm problemas sérios, que não têm recurso suficiente para fazer obras de drenagem, para fazer obras de captação, bolsões para receber essas águas da chuva, e é um problema sério que tem sido agora, por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, tem sido discutido com mais efetividade. E um dos dados que a gente trouxe nessa reportagem é justamente a falta de dinheiro mesmo, recurso pesado para investir nesse segmento. Hoje, o senhor que inclusive analisa as contas do município ano a ano, Belo Horizonte tem dinheiro ou não tem dinheiro para enfrentar, que Deus nos proteja que isso não aconteça, evidentemente, de uma catástrofe como a que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, ou melhor, né, para evitar que aquilo ocorra? Tem ou não tem dinheiro em caixa? Olha, ainda que não o tivesse, nós temos hoje várias possibilidades de buscar recursos na União, né? No Estado nem digo, porque a situação financeira do Estado é calamitosa. Né? Mas na União nós temos várias possibilidades de linha de crédito para subsidiar essas obras necessárias. As obras vêm acontecendo, eu entendo de forma muito acanhada. Eu entendo que esses bolsões, esses piscinões, vamos dizer assim, nessas áreas de captação de água em grandes volumes, né, para reter o escoamento dessa água nos córregos e evitar as enchentes, elas são necessárias sim, mas entendo que não basta que nós as tenhamos. Nós precisamos pensar a questão de permeabilidade do solo. É uma questão importante para a gente discutir, porque se você tem um solo
mais permeável, a quantidade de água que vai correr para o córrego é menor e a quantidade de enchente que vai ter, com certeza, é menor. Então, assim, com relação à questão do financiamento, eu entendo que Belo Horizonte tem sim condição de fazer esse enfrentamento. Lógico que não se compara ao volume de chuvas e à tragédia ocorrida no Sul, mas eu acho que para a nossa realidade a gente tem condição sim, e acho que ainda que não tivesse, nós temos que buscar o diálogo, buscar em Brasília os recursos necessários, porque se são obras necessárias, elas têm que acontecer, de qualquer forma. E dinheiro a gente sabe que Belo Horizonte tem onde buscar. E só para a gente finalizar esse assunto do meio ambiente, né, é muito importante a gente destacar que o volume de chuvas que aconteceu, que foram registradas lá no Rio Grande do Sul, ninguém esperava, apesar que há essa discussão, né, de haver estudos indicando a possibilidade, isso pode acontecer em qualquer lugar. Hoje nós temos essa massa de ar seco parada aqui na região centro-oeste do país, sudeste, essa que impede, inclusive, que as chuvas saiam ali daquela região e uma série de outros fatores climáticos também, mas isso pode acontecer em qualquer região do Brasil, também em função do descuidado que nós estamos vivenciando, experimentando, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil todo, né, com relação ao meio ambiente, né, vereador? Sim, exato. Nós estamos, sim, qualquer ponto do Brasil está sujeito a uma situação, uma intempérie dessa. Mas eu queria só aproveitar a sua fala, já que a gente já está finalizando o tema meio ambiente aqui, e lembrar também da preservação das nossas áreas verdes. Nós temos hoje um embate na Câmara que diz respeito a 3 áreas verdes do bairro Castelo, onde a Prefeitura pretende edificar moradias sociais. Discussão essa que deve ir para a próxima semana já na Câmara. Exatamente. Nós temos, o que acontece? Só para o nosso ouvinte entender. Nós tínhamos uma ideia da Prefeitura, a Prefeitura pretendeu construir um centro municipal de esterilização em uma dessas áreas do castelo. Houve toda uma mobilização do entorno, porque essa área ela é uma área verde, inclusive ela foi concebida como área verde, porque quando o incorporador loteou todo o bairro, foi exatamente o pedaço de terra que ele deixou para ser área verde. E aí a Prefeitura investiu em construir lá o CME. Como fruto da resistência de toda a população do entorno, nós criamos um projeto de lei para oficializar aquela área como área verde. Né? Esse projeto, eu sou um dos coautores desse projeto. Bom, esse projeto vinha tramitando na Câmara num rito normal. Enquanto isso, o que aconteceu? A Prefeitura recuou da ideia de construir o CME e decidiu construir nessa mesma área e em outras 2 habitações do Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí, novamente, a comunidade de todo o bairro Castelo se mobilizou no sentido de frear esse ímpeto da Prefeitura. Muito importante dizer e registrar, ninguém ali, muito menos eu, é contra a construção de moradia social, absolutamente. Claro. O que nós defendemos é que elas podem ser construídas em outros locais muito mais rápidos e econômicos, inclusive. Por exemplo, nós temos hoje uma discussão na Câmara que nós temos um grande número de imóveis subutilizados na região central e no entorno do centro da cidade. Onde seria ideal construir essas unidades? Por quê? Porque é o melhor local servido de transporte público na cidade, é o centro da cidade. Geralmente, para onde as pessoas, grande parte das pessoas se desloca todo dia para poder trabalhar. Então, por que não povoar o centro da cidade com essa possibilidade? Nós temos, por exemplo, o prédio lá da antiga Faculdade de Engenharia do FMG, que está fechado, subutilizado há muito tempo. Ali, nós temos condições, investindo muito menos do que teríamos que investir na construção de novas unidades, de reformar aquele prédio, colocar ali um sem número de famílias, acomodá-las ali, onde elas vão ter uma habitação digna, de qualidade, e onde elas vão ter uma qualidade de vida muito maior. Por quê? Porque elas muito provavelmente vão morar mais perto do seu trabalho, e ainda que isso não aconteça, elas vão ter um serviço de transporte público muito mais acessível. Lá no bairro Castelo, nós temos sérios problemas viários, nós temos um transporte público totalmente ineficaz, nós temos problemas, inclusive, de escoamento de esgoto, porque a rede de esgoto construída lá já não comporta o adensamento que ali tem.
Então, nós entendemos que essas 3 áreas são 3 bolsões verdes que devem permanecer verdes. Por isso a gente faz essa defesa. Também é uma medida diretamente ligada aí à nossa preservação. Ou seja, mais uma discussão que vai pegar fogo na semana que vem, né, vereador? Exatamente. E vale destacar que esses problemas de transporte, eles tendem a aumentar, né, quando se aumenta a população. Mas, enfim, essa é uma deliberação que a Câmara vai ter que se debruçar sobre elas. E a gente... Saindo, né, mudando de assunto agora para a gente entrar no nosso tópico, nosso último tópico desta pauta aqui, dessa entrevista, que é sobre política, né? Vamos falar da reorganização na chapa do MDB? Quantas cadeiras o partido pretende fazer em 2024, vereador? Olha, nós temos a expectativa de eleger de 3 a 4 cadeiras. Lógico que nós teremos uma candidatura majoritária, né? O vereador Gabriel já é pré-candidato à prefeitura, a gente acredita que a candidatura dele pode trazer sucesso não apenas a ela, mas também à chapa de vereadores. Então a gente tem uma expectativa muito boa, a chapa ficou uma chapa muito consistente. Essa é a nossa expectativa, bem para o chão. E qual foi a participação do vereador Gabriel Azevedo na reorganização dessa chapa do MDB e também aquelas questões que envolvem ali o grupo do Marcelo Aro? Olha, a organização da chapa do MDB, ela teve uma participação fundamental do vereador Gabriel. Ele efetivamente trouxe grandes nomes para a montagem dessa chapa, como também participou, né, em conversas com outros partidos da montagem de outras chapas. Efetivamente, ele vem se mostrando um político extremamente articulado, extremamente inteligente, e nós acreditamos muito no sucesso dele e da chapa do MDB. E só uma questão também que diz respeito à eleição e ao o presidente Gabriel. O senhor acredita que por conta dessa disputa eleitoral, aquele tom mais incisivo, mais para frente do Gabriel Azevedo, ele mudou de lá para cá? Ele tem adotado uma postura um pouco mais calma, um pouco menos agressiva, até mesmo com relação, e agressividade aqui, entendam, com relação à crítica ao posicionamento. É claro que a gente não está dizendo, evidentemente, nenhum tipo de violência, né, vereador? Sim. Mas o senhor acha que isso mudou o presidente Gabriel Azevedo, por entender que está disputando um cargo diferente? Mudou a postura e o quanto isso é positivo e negativo? Olha, eu acho que mudou muito, mudou para melhor, muito positivo. E não vejo que isso seja um fruto da questão da expectativa eleitoral que se coloca. Eu acho que isso é fruto de tudo aquilo que nós vivemos na Câmara no ano passado. Efetivamente, o próprio Gabriel já reconheceu publicamente que ele cometeu excessos. Todos eles bem intencionados, mas foram excessos. Então, eu acho que hoje ele está muito mais moderado e isso é muito bom para ele e para a Câmara Municipal em si e, quem sabe, para a cidade de Belo Horizonte. Vereador, gostaria de ter mais tempo para a gente continuar conversando sobre outros assuntos, mas antes de terminar, nós vamos para o nosso bate-pronto, que é uma pergunta rápida para uma resposta também rápida, e eu já começo de cara para o senhor, de 0 a 10, uma nota para a gestão de Fuad Numan. 3. Para o governo Zema. 6. E claro, o que o senhor deseja para Belo Horizonte. Eu desejo Belo Horizonte cuidada. Eu desejo Belo Horizonte com novas ideias. Eu desejo uma Belo Horizonte onde as pessoas tenham orgulho de dizer, eu sou de Belo Horizonte. Nós temos que resgatar o orgulho das pessoas. Belo Horizonte é uma cidade linda, uma cidade muito, muito bem planejada, tem um povo nota 1000 e merece, sim, uma gestão que dê a esse povo muito mais qualidade do que nós temos hoje. O Café com Política de hoje recebeu o vereador de Belo Horizonte, Sérgio Fernando, do MDB.